Bom, irmãos, eu quero hoje pedir a você que comunique-se bastante com o irmão que está do seu lado, só que de uma seguinte maneira: aquilo que for feito aqui, você comunica. A primeira coisa, pergunte assim, fale para ele assim: alguns discípulos abandonaram Jesus. Aí pergunte assim para ele agora: e você já abandonou Jesus alguma vez? Por que os discípulos abandonaram Jesus? Uma vez eu preguei numa determinada igreja e eu disse que os discípulos que foram chegando cada vez mais após os 12 discípulos, eles perceberam que era muito bom andar do lado de Jesus, caminhar com Jesus. Aonde Jesus ia, fazia maravilhas, multidões acompanhavam, e eles se acostumaram a estar perante um homem que se destacava perante as multidões e fazia acontecer algumas coisas. Mas relatando a Bíblia aqui, nós lemos que em diversas vezes eles dizem assim: quem é este que até o vento, o mar, quem é este? Eles sempre usavam uma interrogação. Isso significa que eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles queriam se tirar, como dizem hoje, uma onda com a pessoa de Jesus, mas muitos não queriam compromisso com a obra de Deus. E hoje nós temos aqui Santa Ceia do Senhor. Se tratando de Santa Ceia do Senhor, nós iremos falar do corpo, do sangue. E foi aí que gerou o problema. Lendo em João 6, versículo 38, Jesus falou no seu discurso, e veio já as pessoas comentando sobre o que ele tinha falado. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de quem me enviou. Aí já começou o problema. Porque Jesus, quando falou isso, ele falou na sua terra, na sua região, aonde ele morava, aonde ele vivia. Ele saiu, ministrou por diversos lugares e voltou. Quando ele voltou, começaram a murmurar os judeus. Tipo, mas quem é esse? A gente vai ler aqui, vai conferir a Bíblia o tempo todo. Como um homem como esse pode dizer que ele veio do céu, que ele é filho de Deus? Já aconteceu uma inveja logo de imediato, aconteceu um menosprezo, um desprezo, porque ele era daquela região, então ele não poderia ser filho de Deus. Como na maioria das vezes você não pode ser servo de Deus porque você habita aqui, você habita ali, você congrega aqui, você congrega lá. Esperamos de fora para poder fazer as coisas acontecerem. E nós lendo aqui em João 6, versículo 41 e 42, diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este judeu o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Aqui diz filho de José, não como filho de José, o grande e o famoso, não. Filho de José, aquele carinha. Jesus é aquele Jesus mesmo, filho daquele carinha ali que está todo mundo falando. E ele disse que ele é filho de Deus, que ele veio do céu. Quando o ser humano ele olha para as coisas de Deus com os seus próprios olhos, ele não entende nada. Tudo que ele consegue perceber são informações que vêm e ele não consegue traduzir. Então ali começaram a murmurar, começaram a questionar, e a coisa foi tão séria que os seus discípulos que estavam ao redor também começaram a questionar: será mesmo que é? Essa palavra é muito forte. Não, ele não pode ser o Filho de Deus. Não, nós caminhamos com ele. E em todos os momentos eles tinham visto muitas coisas acontecendo. Isso que é a parte mais séria da mensagem. Que eles caminhavam, eles estavam andando, eles viam que Jesus verdadeiramente acontecia as coisas pela fé das pessoas, mas em nome de Jesus as coisas aconteciam. E ali eles murmuraram. Mais uma vez os judeus questionaram e não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. Um Deus em forma física e em estrutura humana. Como pode Deus mandar um cara que era filho de um pobre, que nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, no meio dos animais? Os judeus pregavam uma coisa que eles imaginavam que ia vir um grande palácio, um homem muito rico, e nasceria um filho ostentado com todas as riquezas daquela época. De repente vem totalmente ao contrário. E aí eles começam a questionar, pregam uma coisa, mas não vivem, como o pastor Cláudio hoje na escola dominical ministrou. Pregavam uma coisa, mas não viviam. Dizia que o Messias viria, dizia que Deus era isso e Deus era aquilo, mas todas as vezes que se falava Jesus Cristo, eles falavam assim: não é esse o homem filho de Deus. E começaram a perseguir Jesus, crente perseguindo crente. E Jesus caminhava, e aonde ia, os judeus iam atrás de poder tentar distorcer a palavra dele. E a gente consegue entender em Esdras, em capítulo 4, versículo 5, que muitas vezes
Eles pagavam pessoas para profetizarem, para falar coisas contra, para poder dizer, não, Deus falou assim. Quantas das vezes você, nós aqui do ministério, estamos seguindo na direção, fazendo algo em nome de Deus, foi confirmado no nosso coração, e aparece um filho da estrela dizendo que é filho da luz, e fala assim, Deus manda te dizer, isto que eu te digo, não é para acontecer isso na sua vida, volta nesse caminho, não realize esse projeto. Quantas vezes acontece isso? Pessoas que se misturam no povo de Deus para poder tentar parar a mim, parar você. Quando se trata que Jesus diz que Ele é o pão da vida, que Ele é o sangue dele, que a gente vai ler daqui a pouquinho, eles questionavam. Então imagine os discípulos. Jesus Cristo já sabia tudo o que iria acontecer, irmãos. Jesus Cristo já sabia que seria traído, que seria entregue à morte, sabia que ia descer, sabia que ia ficar 3 dias, sabia que iria ressuscitar, tudo isso ele já sabia. Se fosse eu, se fosse você, eu te pergunto uma coisa, será que nós ficaríamos esperando acontecer essas coisas todas? Será que nós estaríamos preparados para poder, por exemplo, ser entregue à própria sorte e ser entregue na mão dos poderosos daquela época? Para sofrer, para ser açoitado, para ser humilhado, para ser envergonhado, para passar por todos os tipos de humilhações possíveis, e no final ficavam embaixo zombando e repartindo as coisas que ele tinha, e dizendo, se você é Deus mesmo, sai daí. E o outro fala, poxa, se tu fosse Deus mesmo, você não estava do meu lado não. Com zombaria, como acontece até hoje, as pessoas zombando das coisas de Deus. Aí vem um outro que estava do lado de uma cruz e diz assim, mestre, quando chegar na glória, lembra de mim. E ele diz assim, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Por que ele disse isso? Porque ele reconheceu a sinceridade da parte daquele que tinha errado a vida toda. E a palavra de Deus diz que enquanto houver fôlego de vida, há salvação. Então quem somos nós para julgar de repente uma pessoa e dizer assim, você não tem mais jeito, você já morreu, você já era? Quem somos nós para poder acabar com o ministério de uma pessoa? Quem somos nós para julgar um vizinho que tem? Quem somos nós de repente para poder dizer que aquela mulher que é prostituta, ela não tem cura? Aquele homem que é assassino, aquele homem que de repente matou, fez, aconteceu. Quem somos nós para julgar uma pessoa como essa e dizer, você não tem jeito, você já era, tem entregue a própria sorte? Quem dá a última palavra na nossa vida chama-se Jesus Cristo. Se ele falar, de hoje você não passa, de hoje o pastor Bruno não passa, de hoje essa igreja não passa, e realmente não passa. Agora uma coisa nós temos que ter como certeza, se não passar de hoje, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Quem está preparado para, se fosse agora, subir para a glória? E quem está preparado para poder tomar a Santa Ceia do Senhor hoje? Não como um culto que todo mês tem, que todo mês se formou uma tradição tomar a Santa Ceia, e se eu chegar na igreja e não tomar a ceia, todos irão dizer assim, ele está em pecado. Mas a palavra de Deus diz que se nós comermos e bebermos contra a vontade de Deus erradamente, iremos comer e beber para a própria condenação, para a morte. Então o que nós vamos preferir? Continuar com os nossos erros, achando que Deus não está vendo e tomando a ceia, ou consertando os nossos erros para tomar a ceia, para que tenha salvação? Aí vem, vamos tomar a Santa Ceia do Senhor. Eu não vou te proibir, como você não vai me proibir de tomar. Mas uma coisa é certa, a tua mente vai te condenar, porque você vai tomar a ceia, vai sair daqui e falar assim, caramba, eu não consertei a minha vida, eu não perdoei aquela pessoa que errou comigo. Porque quando alguém erra com a gente pensa e espera logo que aconteça o seguinte, ela terá que vir até a mim, ela vai ter que consertar a vida dela comigo, porque eu estou certo. É o primeiro erro nosso que cometemos. Porque se nós seguimos o que manda a Escritura Sagrada, chegaremos até a pessoa e diremos, me perdoe em nome de Jesus. Então a vida do cristão não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil de se viver. Levantei a mão, aceitei a Jesus, vai ser uma maravilha daqui para frente. Como dizem, matar um leão por dia. Viver um dia após o outro significa derrubar Satanás todos os dias. Porque todos os dias, sabendo que você é cristão, ele vai investir sobre a sua vida, vai tentar tirar você da presença de Deus, vai tentar desviar você, como fez com os discípulos que abandonaram Jesus, porque pensaram assim, não, ele está blasfemando, ele não está falando a verdade. E lembra que em João 6, versículo 50 até o versículo 56 está escrito, e este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá, e sempre. E o pão que eu der
é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a este a sua carne a comer? Eles imaginavam que iria cortar os pedacinhos da carne dele para dar para comer. Falta de visão espiritual, falta de entendimento das coisas de Deus. Achou que Jesus iria se esquartejar para poder dar às pessoas, dizendo que as pessoas teriam salvação. E não era assim que funcionava. Então os judeus questionavam o homem, achando que ele iria fazer uma coisa, uma carnificina, como assim dizendo, e tudo seria resolvido. Mas Jesus falava de uma outra forma, que ele veio para poder saciar a minha e a sua fome, nos alimentando da sua palavra. Simbolicamente comamos o pão, bebemos o vinho, simbolicamente, mas dia após dia temos que comer o pão, tomar o vinho. Senhor, me renova com a tua palavra. Senhor, os meus inimigos se levantam contra mim. Senhor, aconteceu uma coisa muito séria, uma desgraça na minha vida, eu não sei como administrar. Nós somos cristãos, irmãos, e sempre damos glória, sorrimos quando as coisas estão bem. E quando chega uma notícia ruim, e quando acontecem as coisas ruins na nossa vida, é nesse momento que nós percebemos a nossa fé em Deus, se somos verdadeiramente cristãos, e percebemos ali quem é ou não é o nosso amigo. As pessoas que não querem compromisso com Deus, a primeira coisa que vai falar: pastor Marcos, eu quero estar contigo. Não, evangelista Emerson, está ruim para você? Depois que você resolver a sua situação, eu volto para te ajudar. Enquanto isso, te entrego a própria sorte. É assim que funciona, irmãos. Seguindo a leitura, diz assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa é a parte interessante. É comer, beber e ter a certeza de que você vai estar renovado e alimentado para o resto da sua vida. Como se manter alimentado? Participando aqui da ceia do Senhor e se deliciando aqui do alimento diário, que é a palavra de Deus. É assim que funciona. Não adianta dizer que eu fiz teologia, conheço a Bíblia de ponta a ponta. Eu não conheço. Eu não consigo ter uma memória tão boa como o presbítero João, homem verdadeiramente que Deus colocou ali a Bíblia Sagrada na mente dele. Louvo a Deus por isso. Eu preciso anotar muitas coisas, porque a minha mente já está cansada de tantas coisas que eu faço por dia. Mas quem fala aos corações é Deus. Eu quero pedir a você que comece a refletir sobre a sua vida. Não estou aqui para te acusar, estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Estou aqui para te ajudar a trazer a memória se você permanece na vontade dele, fazendo a vontade dele, se você continua seguindo os passos de Jesus, ou se você por algum momento se desviou achando que vai resolver as coisas sozinho ou sozinha. Se você de repente parou, cansou, falou assim: não aguento mais, é tanta luta, é tanta desgraça na minha vida, que eu vou continuar sozinho agora, vou dar um tempo de Jesus e vou seguir a vida. Como nós conhecemos, eu, pastor Eliseu, conversando outro dia, uma pessoa muito conhecida aqui na região, resolveu sair da igreja, se afastar, fechou a porta da sua igreja e disse: estou cansado de sofrer com a obra de Deus, vou viver minha vida e vou ganhar dinheiro. Fechou as portas da igreja. Acredito que os irmãos também devem conhecer. Simplesmente fechou a porta da igreja, dispensou um monte de pessoas e foi viver a vida. Um homem que foi separado para pregar a palavra de Deus, como eu, como todos esses que estão aqui, como você também, cansou de ser perseguido por Satanás e disse: vou viver a minha vida, achando que está resolvendo os seus problemas. Arrumou um outro maior ainda. Porque se com Jesus tem perseguição, mas tem vitória, sem Jesus é só derrota. É caminhando só para cair, levanta, cai. Porque se o inimigo ele se levanta contra a vida do cristão para cair em nome de Jesus, contra a vida daqueles que não têm Jesus do lado, vai ser do mesmo jeito. Aí vão cair junto. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por essas pessoas. Não devemos ter raiva, não devemos acusar, mas nós devemos orar uns pelos outros. A base da nossa vida cristã chama-se amor. Se eu amar ao meu próximo e o meu próximo amar a mim, nós chegaremos no céu e faremos uma grande festa quando encontrarmos Jesus. Amém?
Agora, o ser humano, quando decide caminhar sozinho, abandona Jesus e se transforma em uma figueira, se transforma em uma figueira estéril. Você vai entender por que agora. Em Lucas capítulo 13, versículo 6 até o versículo 9, diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, não achando, corta, porque ocupa ainda terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandará cortar. Você imagina Deus falando: não quer compromisso comigo, eu vou cortar. E o nosso advogado dizendo: Senhor, deixa mais um ano. Deixa mais um ano, porque eu mesmo, pessoalmente, eu vou tratar daquela vida. Eu vou colocar adubo, esterco, jogar água, e aquela vida vai voltar para nós. O advogado intercedendo por você, por mim, e você ainda vai continuar pensando em afastar dele? E aí? Se você não recebeu o que você busca até hoje, é porque alguma coisa está pendente na sua vida. Se eu não recebi a minha bênção até hoje, é porque alguma coisa está pendente na minha vida. Não estou aqui acusando, estou me colocando junto com vocês. Então precisamos rever os nossos conceitos, a nossa memória, trazer à memória aquilo que nós temos pensado e falado, e orado também. Orar, não murmurar. Quando ajoelhar para falar com Deus, fale: Senhor, chore, faça aquilo que sentir no seu coração, jamais murmure. Sabe por que não é bom murmurar? Porque no deserto o povo morreu porque murmurou. Diversas outras passagens bíblicas dizem que os murmuradores ficaram do lado de fora, os murmuradores morreram. E se tratando de murmurar, vamos falar um pouquinho de Jó. A gente prega sobre Jó, e muitos pregadores dizem assim: Deus fez uma aposta com o diabo e colocou como objeto de aposta Jó. Não. Satanás fez uma arruaça no céu tentando tomar o lugar de Deus. Ele caiu, foi expulso, ele e seus anjos viraram demônios. Caiu porque se achou soberano, superior a Deus. E um dia ele se posiciona na presença de Deus e diz assim: estava rodeando a terra. Aí Deus fala assim: está vendo meu servo Jó, íntegro, fiel? Sabe o que Deus quis dizer com aquilo? Você está vendo Jó? Um ser humano que foi melhor e é melhor do que você. Jamais murmurou e me negou e tentou me trair. Foi isso que Deus fez com Satanás. Ele tentou de tudo. No final, quando ele pede permissão a Deus, ele tira a família, tira os animais, tira todas as posses. E chega, Jó fala assim: eu agradeço a Deus porque Deus me deu, ele pode tirar. Não, eu vim e não voltarei. Satanás fica furioso, aí volta e fala assim: Deus, deixa eu tocar nele, porque eu não consegui tocar. Quando eu tocar na pele dele, ele vai sentir. Aí ele vai te negar. Aí Deus fala: só não tire a vida. E Satanás volta, coloca a doença no corpo de Jó, fica totalmente uma situação muito ruim, fedia, pedaço de caco de telha, raspando as feridas. Vocês imaginaram isso? Agora eu vou falar uma coisa na nossa visão de hoje. Quando temos uma bolha no corpo, significa que embaixo tem uma infecção, correto? Se eu pego um pedaço de telha e vou raspar, eu vou estourar aquilo ali e vai espalhar a infecção. E automaticamente a telha vai estar cheia de bactérias. O que deveria acontecer? Doença atrair mais doença. E Deus não permitiu. Ele se raspava, se coçava, e ele fala: não, Deus me deu a vida, Deus vai tirar minha vida, mas eu jamais, e eu tenho certeza que se ele tirar, eu vou morar com ele. Imagina a quantidade de pulo dessa altura que Satanás estava dando lá dele, revoltado, porque não conseguiu fazer um simples homem, negar a Deus e dizer que ele não existia, ou fazer como ele fez. Então foi isso que aconteceu na vida de Jó. Satanás sempre tenta, ele vai investir nas nossas vidas para que nós venhamos a falar assim: eu não aceito mais Deus na minha vida, ou Deus não existe. É isso que ele espera que façamos. Quando ele vem, que nós repreendemos em nome de Jesus, fala assim: tá ruim, mas tá bom em nome de Jesus. E piorou? Tá bom em nome de Jesus. E ficou ruim ainda? Tá pior ainda? Tá bom em nome de Jesus, porque eu sei que um dia eu vou gozar
da minha vitória, porque Ele vai me dar. Essa que é a parte importante das coisas de Deus. É passar por situações, é viver situações que às vezes nós não entendemos, e chegar um momento e falar assim: não, eu vou te honrar. A minha vida, irmãos, parando um pouquinho aqui antes de seguir, vou terminar daqui a pouquinho. Eu sempre fui muito só, seguindo uma carreira como músico, viajava muito, tocava muito, mas eu sempre fui muito só, a nível de família. Então eu tinha os músicos que tocavam comigo como amigos, mas não eram amigos, eram colegas de trabalho. A gente tem que saber entender isso. E quando eu comecei a namorar, que eu casei, eu tenho a minha esposa até hoje, meu filho, mas eu tinha o meu sogro como um pai, porque era aquela pessoa que chegava para mim e falava assim: senta aí, vamos conversar, você está errado nisso, está certo assim. Eu aconselhava, e eu tinha ali uma base de um pai próximo de mim. Embora meu pai seja vivo, mas eu tinha mais ele como pai do que o próprio pai carnal, de sangue. Chamava, conversava, aconselhava, e um certo dia veio uma doença, entrou no corpo dele, alastrou e o levou. Aquilo para mim doeu muito. Mas no momento de dor e de desespero, no seu último ato que ele pôde fazer comigo, ele falou assim, baixinho no meu ouvido: não chore e não murmure, porque você vai ter que ser o esteio, a coluna da família. Imagine eu, arrasado, destruído, vendo um homem que era dessa altura, dessa largura, muito forte. Na última vez que eu vi, estava assim, de tão magro, não tinha os órgãos dentro dele mais, mas mesmo assim ele conseguia respirar. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: você vai ser a coluna da família, porque o que eu fiz contigo eu não fiz com as minhas filhas. Eu te instruí para que você fosse a coluna da sua família com a minha filha, mas que você possa ser a base da minha família, que eu vou deixar aqui. E eu tenho certeza que hoje eu vou ser salvo, porque do meu lado você não está vendo, mas tem 2 anjos me esperando para me levar dentro do hospital. E aquilo, irmãos, eu tive que aprender a administrar aquilo. Até hoje dói, até hoje sente falta, eu sinto muita falta dele. Mas é assim que a gente percebe o que Deus faz na nossa vida. Deus levou o homem no momento de dor, de muita luta, mas através daquele momento ele conseguiu enxergar que precisava de salvação. E aquele homem que foi, me deixou no lugar dele para poder, com toda a experiência que ele tinha, falar assim: faça isso, faça aquilo, que você não vai se dar mal. E as coisas que ele me falava, estava aqui. E aquele homem não era evangélico, ele era desviado da igreja. Ele falava: eu sei que eu preciso consertar com Deus, mas você sabe o que está escrito lá, que é isso, assim. E no último dia de vida dele, ele falou assim: eu tenho certeza da minha salvação. Por isso que eu te perguntei: você tem certeza da sua salvação? Você pode pensar assim: não, o pecado que vai me impedir de ir para o céu é estou adulterando, estou fornicando. Parece que a Bíblia só fala sobre isso. Parece que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse só fala de adultério e fornicação. Não. O pensar é o maior pecado que podemos cometer, porque nos levará de encontro a Satanás, porque ele vai tentar trazer para a nossa mente coisas contra o meu irmão, contra a minha irmã em Cristo, contra a minha família e os meus vizinhos. É assim que funciona, irmãos. Então, se a sua mente tem alguma coisa que você ainda não conseguiu resolver, esse é o momento. Consertar a vida com Deus, pedir perdão a Ele, pedir perdão à pessoa se estiver aqui. Não tem problema nenhum, não tem vergonha não. Quando você chegar aqui e falar assim: ó, Senhor, estou comendo, estou bebendo para a minha salvação em nome de Jesus. Não é: Senhor, estou comendo, estou bebendo porque está todo mundo me olhando, eu não posso ficar mal com o pessoal não. Isso aí vai te levar para o inferno. Diga: Senhor, estou comendo, estou bebendo porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza de que eu errei até esse momento, mas o Senhor vai me perdoar, porque eu não consigo mais carregar isso dentro de mim. Preciso colocar para fora, preciso me libertar daquilo que tenta me aprisionar contra Ti, Pai. Não deixe, não permita de forma alguma que as suas opiniões, que você jamais vai conseguir resolver as coisas sozinho. A própria opinião que nós temos vai nos levar para o inferno se nós não conseguirmos vencer ela. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher do Espírito Santo de Deus, convidando Ele a entrar, fazer faxina, limpar totalmente,
Pastor, como é isso? Eu já sou crente, eu sou batizado. Precisamos diariamente falar assim: Senhor, entra na minha vida, limpa tudo. Tudo que não é de ti, tudo que não vem de ti, limpa a minha vida, eu preciso seguir. Eu estou fraco, mas preciso ser forte, porque do meu lado tem outra pessoa caindo. Eu tenho que levantar e carregar comigo, porque eu quero levar os meus irmãos para encontrar contigo na glória. E essa parábola da figueira estéril, irmãos, ela nos traz a refletir sobre muitas coisas. O espinho na carne. Você já parou para pensar sobre o espinho na carne que Paulo falava? Muitas das vezes nós temos o espinho na nossa carne que nos incomoda, para lembrar que Deus é soberano na nossa vida. Se não tivermos um espinho na nossa carne, irmão, sabe o que vai acontecer? Quando for bom, eu estou com Deus. Ficou ruim? Não, ficou ruim, eu estou com Deus. Ficou bom, eu vou me afastar. Não preciso mais de Deus. Aquele espinho é o freio de mão do crente, para lembrar que sem o espinho na carne dele, ele vai ser presa fácil para Satanás. Isso está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 7 até o versículo 9. Andar no Espírito, precisamos andar no Espírito. Precisamos suportar uns aos outros em amor, está em Efésios 4. Nunca pense que você foi tentado por Deus, pois quem tenta é o diabo. Deus prova a minha e a sua fé. Quem te tenta é o diabo, quem me tenta é o diabo. Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, suas vontades, seus desejos carnais. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então não é direto que você entra naquilo ali, não, é um processo. E nesse processo você tem como interromper esse processo. Você viu, desejou. Espírito Santo de Deus, me afasta desse mal, vai me levar esse inferno, vai me matar. Você viu, desejou. A curiosidade te fez chegar perto e provar. Você provou, automaticamente você errou e você pecou. E dependendo do tipo de pecado que você cometer, inferno, nem salvação tem mais. Já pararam para analisar sobre isso, irmãos? 3 fases de uma vida que levam ao pecado. Primeiro eu bater o olho e, opa, gostei. Mas não adianta só gostar de longe, eu tenho que chegar lá e provar. Satanás jamais vai falar contigo assim: olha, vamos lá, vamos pecar, pastor, vamos lá, vamos pecar nós dois aqui que eu estou contigo. Ele jamais vai fazer isso. Ele vai falar assim: isso é bom, isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Depois que você for lá e provar, ele fala assim: falei que era bom, não falei para você pegar. Você pegou porque quis. É assim que ele faz. Ele te indica a ação, você vai lá e comete, e ele tira a ação dele, te deixa sozinho, entrega a própria sorte. Aí vem a vergonha, porque depois disso ele volta para te envergonhar, ele volta para poder fazer do seu nome virar um escândalo, ele volta para colocar em todas as redes sociais que você fez isso, fez aquilo outro, mas em momento algum ele vai falar assim: não, eu sou diabo, ele está certo. Não, ele vai só denegrir a sua imagem cada vez mais. E nós sabemos que isso é capaz de acontecer na nossa vida. Por que vamos dar vazão ou ouvir o que ele quer fazer na nossa vida? Destruir a mim e você. Por que aceitar esse tipo de coisa? Se eu sei que isso para a minha vida não é bom, para a sua vida não é bom, para as nossas vidas leva à morte. Por que eu vou ficar brincando de ser crente se Deus não aceita a palavra meio termo? É sim, sim, não, não. Passou disso, é diabo. É procedência maligna. Ou você é cristão ou você não é cristão. A sua conduta de cristão, a minha conduta de cristão tem que ser domingo o dia inteiro, segundo o dia inteiro, terça, 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque o diabo não vai te tentar na igreja de domingo, não. Ele sabe que você aqui dentro, você está junto com seus irmãos, e tem pessoas para te defender em nome de Jesus. Ele vai te pegar como um fio de cabelo, sozinho, que ele faz assim, ó, rebenta fácil. Agora, quando nós estamos juntos, intercedendo a Deus pelas nossas vidas, é como pegar um monte de cabelo junto assim, torcer e puxar. Você consegue levantar até carro com aquilo ali. Se transforma num cabo de aço, ou um cabo de nylon, melhor dizendo. Você consegue pegar, amarrar as coisas mais pesadas e levar para qualquer lugar com um monte de cabelo trançado. Um fio de cabelo arrebenta com qualquer coisa. Nós somos um fio de cabelo, irmãos.
O diabo, ele quer pegar você sozinho para poder fazer assim, arrebentar. Ele quer pegar a mim sozinho, a todos nós sozinhos, para arrebentar. Se juntarmos todos os fios, nós derrubaremos ele em nome de Jesus. Ele vai fazer força até ficar cansado, até ficar morto e vai cair por terra de tanto cansaço, mas ele não vai conseguir fazer nem um fio se arrebentar. Se um fio se arrebentar, Deus vai e restaura. Naquela liga ali, Deus vai lá e restaura. Uma coisa que é interessante para quem trabalha na construção civil, eu não trabalho, mas eu entendo essa parte porque eu já vi algumas coisas acontecendo. Quando se faz a fundação de uma casa, de um prédio, alguma coisa, o que fazemos? Temos que cavar uma sapata ali, fazer a fundação, dependendo do solo, cavar mais profundo, e ali você levanta o edifício, o que você quer fazer. Quando uma das colunas, por exemplo, essa coluna aqui começa a ruir, o que tem que ser feito? Os construtores têm aqui. Você tem que fazer uma do lado. Você não tem como reaproveitar mais aquela coluna. Você tem que fazer porque aquela parte ali ficou toda danificada. Você tem que fazer uma do lado e tentar de alguma forma reestruturar a base. O interessante de Deus é o seguinte: nós somos a coluna. Cada um aqui é uma coluna. E quando a coluna começa a ruir, sabe o que Deus faz? Ele restaura a mesma coluna. Ele restaura a mesma coluna e deixa mais forte 5, 10, 20 vezes, o tempo que ele quiser, a quantidade de vezes que ele quiser. Imagina você estar fraco na sua fé, com a sua base quase caindo. Deus fala assim: vou te restaurar agora, vou fazer de você um novo ser, transformar totalmente. O diabo vem e fala assim: está quase caindo, vou derrubar. Quando ele bate, ele voa longe e você nem sequer se mexe. Já imaginou você dentro de um barco, gritando: mestre, o vento está balançando o barco, as águas estão cobrindo o barco, eu vou perecer. E Jesus fala assim: use a sua fé. Se ele falasse assim: vou fazer nada não, use a sua fé. Porque ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Nós faríamos coisas maiores do que ele em nome dele. Então eu te convido a analisar a sua vida e não dar lugar ao diabo. Porque dando lugar ao diabo, as igrejas estão ficando lotadas de Jezabel. Quem era Jezabel? Ela falava em nome de Deus, não é assim que diz a Bíblia? Ou eu estou errado? Não, eu aprendi de forma errada. Vamos ler Apocalipse 2, versículos 20 e 21, só para saber. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que fornique e comam sacrifício de idolatria. E lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, estão cometendo coisas erradas, sabem que está errado. Diversas mensagens foram pregadas, profecias, orações, hinos foram cantados. A pessoa sabe que cometeu erro, mas diz assim: ainda vou continuar mais um pouquinho cometendo meu erro. Quando Jesus voltar, que nós não sabemos quando será, de repente você vai ficar com o mesmo jeito fazendo isso aí. Eu só quero te convidar hoje a refletir. É uma mensagem de reflexão, não é nenhuma mensagem, não dá tempo porque foi meia hora só. E nessa meia hora que foi falada aqui sobre a palavra de Deus, sobre os discípulos abandonarem Jesus, eu quero te convidar a fazer uma coisa, independente do que acontecer na sua vida, irmão. São várias situações diferentes aqui. Eu tenho aqui o irmão Guilherme, que acabou de passar por uma situação que eu falei que eu passei há poucos dias, mas ele não abandonou Jesus. Eu tenho certeza que Deus está tratando o coração dele, porque eu não consigo tratar. Por mais que a gente conversar, por mais que eu tentar abraçar, tentar fazer um carinho ali, ele na esposa, eu não vou conseguir fechar uma ferida que foi lançada pela perda de um ente querido. Somente Jesus pode fazer isso na sua vida, Guilherme, como tem feito na minha. Agora, a você, irmão, de forma geral, todos que estão aqui, eu te convido a fazer a seguinte tentativa. Tá bom? Louve a Deus e fala assim: obrigado, Senhor, porque tá tudo bom na minha vida. Tá ruim, tá difícil, fala assim: Senhor, tá gostoso, porque eu sei que eu vou sair dessa em nome de Jesus. A preocupação hoje de como trazer uma mensagem era muito grande, porque culto de Santa Ceia, eu li diversas coisas na Bíblia, falei: Senhor, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo outro. Deus falou assim: você não vai falar nada, nem mensagem eu tinha me dado. Quando foi hoje pela manhã, na hora do almoço, Deus começou a falar comigo: é assim que eu quero, é assim que eu quero, é assim que tem que acontecer.
Faça do jeito que eu quero, que as pessoas receberão as minhas informações. Não faça do jeito que você quer, porque não vai dar certo. É isso que tem que acontecer na nossa vida. A gente conseguir entender que nada na nossa vida flui sem a ação de Deus na nossa vida. Nós que pregamos, muitas das vezes, quando nós chegamos em determinadas igrejas, para quem prega fora, a gente percebe às vezes a situação das igrejas, o povo cansado, sofrido, igrejas pelejando ali para se manter de pé. E às vezes a gente pensa em mudar a mensagem. Quantos já passaram por a situação? Você vê uma situação, a igreja naquela... Fala, Senhor, é muito forte isso aqui, eu vou mudar a mensagem. Fala, não, você não vai mudar uma vírgula de lugar, porque esse povo precisa ouvir essa palavra. E a mensagem assim é enviada aos corações. E quando acaba o culto, as pessoas que estavam fracas, elas estão super fortes, porque elas precisavam ouvir algo mais forte nas suas vidas. Então é assim que Deus quer que aconteça. Eu sei que da forma que foi falado hoje, você entendeu. Eu sei que algo na sua vida precisa mudar, independente se você é ou não é cristão. A você que é cristão, eu te convido a não fazer como os discípulos e abandonar Jesus. Porque muitos aparecerão na sua vida para dizer que Jesus não fez, que Jesus não existiu, ou que Jesus te abandonou. E é você que não é cristão vai dizer assim: você vai aceitar Jesus por quê? Para passar vergonha? O que seus amigos vão falar de você? Você virou crente? Que coisa de maluco, que é isso? Sai fora disso. A melhor coisa que tem é a gente aceitar a Jesus como o nosso único e eterno Salvador. Porque é a certeza de que as lutas virão, mas a vitória vai vir logo atrás. É a certeza de que se Satanás ficar na sua frente, como ele apareceu na frente de Jó, você vai falar assim: levantou, está me olhando, caia novamente, porque comigo está o Espírito Santo de Deus. Bata em retirada você e todas as suas legiões de demônios, porque comigo não tem vez. Porque quem me defende é maior do que você, chama-se Espírito Santo de Deus. Todos os anjos estão a meu favor, porque o próprio Jesus colocou para tomar conta de mim. Porque eu pedi, eu mudei a minha vida, eu resolvi aceitar. Então se coloque na prova, mas peça a Deus para que Ele esteja contigo. Não se coloque na prova sozinho, não. E fechando, em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. A conclusão é: impossível ser salvo caminhando sozinho. É impossível chegar a Deus caminhando sem Jesus Cristo do lado. É impossível chegar no dia de encontrar com Jesus e falar assim: não, cheguei aqui porque eu consegui derrubar qualquer coisa aqui, tudo que estava no meu caminho, porque eu sou forte. A Bíblia relata que um dos homens mais fortes que tinha caiu porque quando andou sozinho, Sansão. Ele resolveu andar sozinho, as forças acabaram, a força dele não era dele. Então se a minha e a sua força acabar, saiba que estamos precisando renovar o nosso voto com Deus. Aquele que não conhece Jesus Cristo quer aceitá-lo como seu único e eterno Salvador, o convite está feito agora. Você pode vir aqui à frente. Se a mensagem você entendeu que você a partir de hoje precisa, que você é dependente de Deus e você não aguenta mais caminhar sozinho, eu te convido a vir aqui, sem ter a vergonha de que o que vão pensar de mim. Tenha a certeza de que daqui para frente tudo vai mudar na sua vida. Com Deus no seu barco, o barco não afunda. E a você que é cristão e quer renovar os seus votos com Deus, eu peço que você reflita e converse com Ele. E eu quero agradecer essa palavra que foi me dada. E quero deixar agora com o pastor Eliseu para que ele possa fazer o fechamento e iniciar a ceia do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?